Oi, meus amores, namastê. Então, no vídeo passado, contei a parte da história do nascimento de Jesus, da visita dos grandes mestres magos. E agora vamos partir do momento em que José, Maria e Jesus são obrigados a sair de Belém, fugir para o Egito. E estava tudo bem com eles lá em Belém. Eles ficaram em Belém porque o Zacarias havia instruído eles que Jesus deveria ficar em Belém para não ganhar fama de Nazareno. E estava tudo bem lá em Belém. José já tinha conseguido alguns trabalhos lá em Belém, estava trabalhando. Maria estava dedicando 100% a sua vida em amamentar, nutrir e amar o seu bebezinho, que ela sabia plena consciência de quem era aquele bebezinho, do que se estava alimentando e nutrindo, cantando canções de ninar, se dedicando inteiramente àquele bebê. Até que teve uma noite, o Jesus já tinha quase um ano de idade, quando José acordou à noite, de madrugada. Ele acordou assustado porque ele teve um sonho. Sonhou que o anjo lhe falava para ele urgente fugir imediatamente para o Egito, e o anjo falou, porque o rei Herodes descobriu de que havia nascido por causa das profecias. O rei Herodes chamou os sacerdotes e pediu para ler as profecias, para falar onde estava o Messias, quando estava o Messias, e ele descobriu que o Messias estava em Belém, que havia nascido em Belém, existia essa chance. Então Herodes pediu para matar todos os bebezinhos de Belém, todos os bebês que tinham nascido em Belém, né? Era para matar todos os bebês, de 0 até 2 anos, matar todas as crianças pequenininhas lá que haviam nascido em Belém. Então o anjo contou isso para José, e José imediatamente levantou, bateu na porta do quarto de Maria, porque eles dormiam em quartos separados. Maria abriu a porta, ela estava rezando naquele momento, e então, de madrugada, talvez ela já estava intuindo alguma coisa, não sei, ela estava rezando diante do berço de Jesus. E daí, Jesus dormindo lá, tranquilo, José entrou e falou assim: Maria, agora, urgente, junta as coisas, o que você conseguir juntar, temos que agora imediatamente fugir. Eu vou sair para comprar os burrinhos. Eles tinham ainda dinheiro, os presentes que eles ganharam dos magos, né? Eu vou lá sair comprar o burrinho, porque ele falou assim, não dá para alugar, porque a gente não vai ter como devolver esses burrinhos, né? Provavelmente a gente vai ficar muito tempo no Egito. E daí Maria, sem contestar José, porque ela sabia que ele era o grande protetor dessa família dela e de Jesus. Então, sem pedir qualquer tipo de explicação, ele imediatamente assustada começou a juntar as coisas, arrumar tudo que conseguia arrumar, amarrava nos sacos de tecido, tudo que conseguia, focando principalmente nas coisas que era de Jesus. Aí, a hora que ela arrumou tudo, chegou José, e José comprou 3 burrinhos, um para Maria, um para ele e um para as bagagens, porque era uma longa viagem. De Belém até o Egito, era uma viagem de dias de burrinho, né, que era o transporte daquela época deles, era os burrinhos. Então, eles de madrugada, ainda não havia nem nascido o sol, eles saíram, né, se despediram da dona da casa, que chorou, ficou chorando, principalmente porque ela gostava muito da Maria, da presença, da companhia de Maria. Então, houve aquela despedida e imediatamente eles partiram para o Egito, fugindo para o Egito. Chegando lá no Egito, José ainda tinha os ouros, os presentes dos magos, conseguiu comprar uma casinha, mas uma casinha muito simples, bem pequenininha, numa área meio que o Egito já era uma coisa meio deserta, muito arenoso, né? Então tinha uma casinha muito simples, branquinha, bem pequenininha, que tinha um jardinzinho, era uma coisa bem simples, mas eles conseguiram, sei lá, se manter. Foi muito difícil para o José conseguir arranjar trabalho lá, porque eles eram forasteiros, eram estrangeiros, e os estrangeiros
sofreu um preconceito lá no Egito, né? Mas ele conseguiu um trabalhinho ou outro, mas ainda bem que eles tinham aquele dinheiro dos magos que ajudaram eles durante esse período de fuga para o Egito. E daí a história já mostra Jesus já com um aninho e pouco, já brincando no jardim dessa casa. Eles ficaram alguns anos refugiados no Egito, até ter certeza que passou a fúria e até ter certeza que Herodes se convenceu de que o menino já havia sido morto, o Messias estava morto, né? Então foi alguns anos que eles ficaram no Egito por segurança. Então, eles lá no Egito, o menino Jesus, o Jesus gostava muito de brincar no jardim com a areia, fazendo montinhos de areia. O José, ele esculpia bichinhos para Jesus brincar, então ovelhinhas. Então, Jesus gostava muito de brincar com as ovelhinhas. Ele pegava a sandália dele, que tinha uma tira, colocava as ovelhinhas de madeira tudo em cima da sandália, puxava a correntinha da sandália, levando as ovelhinhas para lá e para cá, né? Falando, eu vou proteger vocês. Enfim, ele gostava de brincar com as ovelhinhas, fazia uma cerquinha assim para as ovelhinhas e gostava de brincar na areia, no jardim. E a mãe Maria e a mãe dele sempre muito atenciosa e nunca tirava os olhos de Jesus. Enquanto ele brincava lá, ela estava lá fiando. Maria, ela era no templo, ela aprendeu a fiar e fazer bordados e ela era excelente nisso. Então, apesar da casa deles ser uma casa lá no Egito de pobre, a casa deles era muito limpa, impecável, e as vestes deles eram vestes e roupas nobres, porque a Maria sabia produzir tecidos que eram nobres. E mais para frente vocês vão ver que até os romanos compravam mantos e roupas feitos por ela, porque era de uma qualidade assim muito nobre, de uma qualidade, de uma finalização muito bonita, assim. Então eles se vestiam como nobres, apesar de ter sido ser muito simples, né, que ela fazia, a partir da lã da ovelha que fiava os tecidos, as vestes, né, apesar de ser muito simples, era de uma qualidade e de uma limpeza muito bonita. Então, apesar deles serem muito pobres, eles tinham uma casa muito organizada, muito limpa, e vestes sempre se vestiam muito bem, como nobres no sentido de qualidade de tecido que era feito pela Maria. Então, nesse momento do Egito, mostra muito bem essa questão da Sagrada Família, o carinho que um tinha pelo outro, principalmente Maria e José, que um tinha o respeito pelo outro, sempre um pensando na necessidade do outro. Foi lá que Jesus começou a aprender com o pai dele, José, algumas coisas de marcenaria que o José chamava ele. Jesus ia todo feliz lá aprender algumas coisas de marcenaria. José observava o quanto Jesus era inteligente, né? Então Maria ensinava algumas coisas para Jesus sobre as leis de Deus, e o José ensinava marcenaria, e Jesus ia todo feliz: mamãe, vou fazer um banquinho para você, porque onde Maria sentava para fiar já estava antigo, e Jesus sempre se preocupando com a mãe, em agradar a mãe, fazer as coisas pela mãe, aprender marcenaria para fazer as coisas para a mãe. Ele amava demais aquela mãe e aquele pai também, né? Então, era uma família muito harmoniosa. Foi um momento, apesar de morar numa casinha muito simples e muito pobre, eles viviam felizes lá no Egito. Até que houve um momento, né, que José, então, por inspiração divina, falou que que estava seguro agora eles voltarem para a terra deles. Então, eles voltaram para Nazaré, que é lá em Nazaré, que tinha a casinha de Maria e a casinha de José. E daí, lá eles voltaram, então, para Nazaré, para a casa de Maria, que lá onde teve a anunciação, né? E lá em Nazaré era onde estava a família do José. Maria já não tinha mais família, a família dela era só Isabel, que morava lá em Jerusalém, né? Mas tinha a família de José. José tinha um irmão que se chamava Alfeu, que era casado com uma mulher também chamada Maria, e eles tinham muita proximidade com José e Maria, com Alfeu e a Maria de Alfeu, né? Então eles sempre frequentavam muito a casa de Maria. Então, e eles tinham 2 filhos bem mais velhos que Jesus, bem mais velhos não, alguns anos mais velhos que Jesus, que iam brincar com Jesus, que era o Judas e o Tiago.
E o Judas e o Tiago gostavam muito de brincar com Jesus, porque Jesus era muito, muito inteligente, muito esperto e era muito justo nas brincadeiras. Então eles gostavam muito de ficar o Tiago e o Judas lá na casa da Maria brincando com Jesus. E a Maria, né, que era a mulher, a outra Maria, mulher do Alfeu, né, ela gostava de deixar as crianças lá também, porque a Maria era pacienciosa, ensinava os meninos, né? E daí um dia tava lá a mãe, o Alfeu e a mulher do Alfeu, que era Maria, foram visitar Maria e José, né, com as crianças, e eles questionando a educação de Jesus, porque as crianças na idade de Jesus precisavam ir para a escola. E lá, o que eu entendi assim no livro é que as crianças iam para a escola, não na escola igual hoje, para aprender matemática, ciência, geografia, eles iam para aprender a ler e escrever, e iam aprender as escrituras dos livros sagrados. Era o mais importante, estudar as leis dos livros sagrados, né? Saber ler os livros sagrados, é isso que eles aprendiam na escola. E daí o Alfeu questionando Maria e José, por que vocês não colocam Jesus na escola? Aí o José explicou que Maria foi educada no templo e não existia mestre nem professora melhor do que ela. E questionou, veja Jesus, ele sabe ler as escrituras, ele já sabe de cor todas as escrituras, melhor do que os seus filhos que são mais velhos, então assim, ela tá dando uma educação muito melhor do que se dá na escola, então, né, e Maria falou assim, Jesus vai ficar sendo educado por mim, né, e a Maria, ela gostava muito de ensinar, muito, muito, ela era uma excelente professora educadora. Então, o Alfeu, né, e a Maria, mulher do Alfeu, perguntaram para Maria se ela podia também ensinar e educar a partir daquele momento também o Tiago e o Judas. E Maria aceitou super feliz, porque ela amava a criança, amava educar, amava ensinar, ser professora, e daí a mãe das crianças, né? Ai, Maria, você tem certeza? Porque eles são um terror. E daí a Maria falando assim, não se preocupa, porque a mim eles obedecem, eles sabem me ouvir, eu sei lidar com criança. Cada criança é de um jeito e eu sei ensinar cada pessoa, cada criança do seu jeito. Eu vou dar a melhor educação para eles, ensinar tudo para eles. Então, a partir daquele momento, assim, todos os dias, o Tiago e o Judas não saíam da casa lá de Maria. Maria passou a educar Jesus, Tiago e o Judas. Esse Tiago e Judas não são os discípulos, tá? São os primos de Jesus. E quando, naquela cultura lá deles, não sei se era só de Nazaré, mas enfim, daquela região, naquela cultura deles, quando você crescia junto com seus primos ou com outras crianças, era educado junto e tinha amizade, era chamado de irmãos. Então, Jesus e Judas e Tiago eram tidos como irmãos, sabe? Tipo, aí, mano, e aí, irmão, porque tem uma amizade, cresceram juntos, foram educados juntos. Então, na cultura lá deles, quando essas crianças aprendem todas as leis da escritura, sabem ler as escrituras, quando elas estão preparadas, elas precisam ir até o templo de Jerusalém, que lá tem os juízes, que são fariseus, que vão fazer tipo testes verbais, testando o conhecimento dessas crianças. Se essas crianças, esses meninos, têm todo o conhecimento e passam no teste, eles passam a ser considerados maiores de idade, ou seja, eles respondem às leis por eles mesmos, e não mais os pais respondem por eles. Então, quando chegou num ponto assim que estava pronto Judas para ir para Jerusalém e outros meninos também da escola, apesar de Jesus ser bem mais novinho, ainda ter 12 anos, ser uma criança, Maria e José sabiam que ele estava mais do que preparado, e ele sabia muito mais preparado do que todos aqueles monte de menino que era mais velho do que ele, né? Então, eles foram como que em caravana, eles iam bastante gente, né? Levar um monte de menino lá para fazer o teste para maioridade. Então, eles foram para Jerusalém, os homens iam separados das mulheres, os homens iam todos na frente, as mulheres atrás, né? Os meninos iam, o Jesus podia escolher com quem ia, ele foi com a mãe, acompanhando a mãe. A Maria fez uma veste para ele vermelha, linda, e a mãe dos meninos, né, assim, admirada da veste de Jesus, porque Maria sempre vestia Jesus de uma forma impecável, com o melhor tecido. Ele parecia um lorde, um rei, porque a roupa dele era linda, né, e ele estava com um manto vermelho, bonito, estava todo arrumadinho, ele tinha uns caixinhos meio comprido e
meio comprido, meio douradinho, porque lembra, ele tinha os traços da linhagem de Davi. Ele tinha o olho azul bem escuro e quando criança era loirinho, depois o cabelo foi escurecendo e ficou castanho quando adulto. E ele era robusto, era alto, né, como a avó dele, a Ana, de Jesus. Então, eles foram até Jerusalém e lá no templo de Jerusalém, então José pediu, que apesar de Jesus ser muito novo, ter só 12 anos, pediu para que Jesus fizesse o teste, que se ele passasse no teste, que ele fosse então considerado, né, já maior de idade. Eram 10 doutores fariseus, que estavam todos sentados, e daí estava só José mais para trás e Jesus bem na frente. Jesus ia passar, ia fazer esse teste, né? E é muito interessante o teste de Jesus, né? Então, eles começaram meio que, vamos fazer o teste nessa criança de 12 anos novinhos, meio que sabendo que assim, já meio que com a certeza que não ia passar, porque a criança era muito novinho, né? Então, eles falaram que nós o faremos, tipo meio com uma vontade, faremos o teste em Jesus. Vem pra frente, menino, qual é o teu nome? Aí Jesus falou, Jesus de José de Nazaré. Aí um deles falou assim, ixi, tu é nazareno? Sabe ler? Aí ele falou, sim, Rabi, sei ler as palavras escritas e as que estão encerradas nas próprias palavras. Aí daí eles se entreolharam, os fariseus, assim, o que quer dizer com isso, menino? Um dos fariseus perguntou, ele disse, Jesus disse, quero dizer que compreendo também o significado da alegoria ou dos símbolos que se oculta debaixo de uma aparência, como a pérola que não aparece, mas está encerrada numa concha feia e fechada. Aí os fariseus se entreolharam, acharam a resposta dele muito sinistra, uma resposta muito fora do comum e muito sábia ao mesmo tempo. E daí eles se interessaram por Jesus e aí foi uma pergunta atrás da outra e as perguntas e as respostas são geniais. Queria ler todas para vocês, mas enfim. Então eles dão 3 rolos, né, de escritura sagrada para Jesus e vai pedindo para ele abrir. Abre primeiro da fita dourada, Jesus abria. Leia a parte tal desse rolo. Ele lia e depois vinha o fariseu e tomava o rolo da mão de Jesus e fala, continue recitando sem ler. E Jesus recitava perfeitamente mesmo sem ler, ele sabia tudo de decor, todos os rolos, todas as escrituras, ele sabia tudo de decor, e os fariseus ficaram muito surpresos com isso, porque eles nunca tinham visto, nem fariseu sabia tudo de cor como aquele menino de 12 anos, era uma coisa assim surpreendente. E daí, né, esses judeus testaram ele, né, queria saber dele com relação àquilo que estava oculto, deu um trecho para ele ler, e me fala, o que está oculto aí? Você falou que sabe decifrar os símbolos e o ocultismo aí por trás dessas palavras, e Jesus, ele conseguiu explicar aquilo de uma forma tão genial que deixou eles de boca aberta. É óbvio que Jesus passou e ganhou lá o documento dele de maioridade. Foi assinado lá o documento que ele já era maioridade. E daí um dos fariseus falou, você é muito sábio, as portas do templo estão abertas para você quando você quiser ser doutor da lei, ou seja, convidando Jesus para no futuro, se ele quisesse estudar lá, para se tornar um fariseu. Depois Jesus passou, né, naquele teste, ele foi por um lugar onde todos os meninos que passavam no teste iam, cortaram o cabelo dele bem curtinho, ajustaram a sua veste e ele ficou como maior de idade, apesar de 12 anos. Aí ele foi, Maria lá, já ansiosa de receber Jesus, pegou, abraçou ele, beijou ele, sentindo aquele homenzinho assim, toda orgulhosa do filho. E daí então eles foram, né, voltaram para Nazaré. E Jesus, antes de sair de Jerusalém, Jesus viu que estava tendo uma discussão entre dois grupos de doutores fariseus que estavam discutindo. Estavam discutindo lá no templo de Jerusalém, 2 grupos de doutores, onde eles estavam disputando a partir da palavra. Tinha o grupo do Gamaliel
que o Gamaliel, ele relatava e falava que de acordo com as escrituras, com as profecias de Daniel, o Messias já havia nascido em Belém, que ele já estava vivo, e tinha o outro, que era e tinha o grupo do Shammai, que era a maior quantidade, que falava que não, que o Messias não tinha nascido, porque na escritura diz que quando o Messias nascesse, ia ter a paz. Né? Então Jesus ouviu isso e o grupo maior, que era do Shammai, estava brigando e gritando com ira, e Jesus entrou na multidão e falou assim, gritou: Gamaliel está certo, lá na multidão. E daí todo mundo assim assustado, porque ninguém intervinha nos assuntos, na discussão de doutores. Aí ele foi e apareceu lá na multidão. Quem és tu? Perguntou o Shammai. E ele falou: sou filho de Israel e vim cumprir o que é ordem e lei. E depois, aí perguntou: como se chamas? Ele falou: Jesus de Nazaré. E daí aqueles doutores, né, do grupo do Shammai desdenhando: Nazareno? Quem que é esse garoto que pensa que está aqui? E depois eles perguntaram, né? Então vai, rapazinho. Em que é que se baseia a tua segurança de que o Messias nasceu? E daí Jesus explica, né? Que na profecia não pode errar a época e os sinais. Daí ele faz uma longa explicação. Não vos lembrais que a estrela foi vista pelos sábios do Oriente, que foi parar justamente lá no céu de Belém, de Judá, ou seja, tudo isso aconteceu, né, provando que a profecia, que o Messias já nasceu. E daí o Shammai falou assim: tá, mas o Herodes mandou matar todas as crianças, então se ele nasceu, ele já morreu. E daí Jesus questiona, falando assim: olha, Deus não foi arrebatado Elias num carro de fogo, não abriu as águas para passar Moisés. Vocês acham que o próprio Filho de Deus não ia ser salvo dessa atrocidade que fez Herodes? Né? Então, assim, daí Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, o Cristo vive e está entre vós, e quando chegar a hora, ele se manifestará em seu poder. E daí o Ruliel e o outro lado que estava brigando com o Shammai lá ficaram admirados. E falou: rapazinho, quem te ensinou essas palavras? Daí Jesus fala: é o Espírito de Deus que fala através de mim. Aí o Hilel chama ele: vem para cá entre nós, você vai ficar no nosso grupo. Aí Jesus ficou lá no grupo dos doutores que estava falando que o Messias já tinha nascido, discutindo lá com os doutores que falaram que não, que ele não tinha nascido, que se nasceu estava morto. Ficou essa briga, essa disputa. E Jesus ficava realmente retrucando tudo que o Shammai falava, retrucava. Aí o Shammai falou: está vendo, Nazareno? Aqui se fala de escravidão que se acaba quando o Messias nascer, e nós ainda somos escravos da Roma, não sei o que lá. E Jesus disse assim: eu te digo a ti, mais do que aos outros, está feito o convite do precursor, a ti e aos teus semelhantes. De outra maneira não verás a glória do Senhor, nem compreenderá a palavra de Deus, porque as baixezas, a soberba, a duplicidade serão para ti um obstáculo para veres e ouvires o que é de fato liberdade. Aí Shammai fala assim: falas assim com o mestre? Olha o jeito que você fala comigo, menino. Jesus fala assim: assim falo. Tipo, assim mesmo que eu falo. E assim falarei até a minha morte. Tipo, aguenta. Porque acima do que me é útil está o interesse do Senhor e o amor à verdade, o qual eu sirvo. E te digo ainda, ó Rabino, que a escravidão de que fala o profeta e da qual o Messias vai libertar, não é essa que tu pensas, com a realeza, como dano, não será apenas como pensas, mas sim pelo mérito do Messias, que o homem se tornará livre da escravidão do mal, que o repara de Deus e o sinal de Cristo será sobre os espíritos livres e justos, bem-aventurados, feitos súditos do reino do Eterno. Então, Jesus disse depois um monte de coisa, né? Que ele quer dizer assim: não é esse tipo de liberdade que você está achando aí mundano. Ele traz ali uma outra liberdade, que é a liberdade espiritual, que é a liberdade da verdade, da fé, né? Ele traz
as virtudes, o caminho para desenvolver as virtudes, né? Aí o Shammai fica irritado, não fica blasfemando, mocinho. Lembra-se que Daniel, ele diz que depois da morte de Cristo, o templo da cidade serão destruídos por seu povo e que um chefe virá e respeite os profetas, Jesus, porque Jesus falou que o principado da paz, que o verdadeiro santuário ia ser eterno, e daí Jesus rebate. Em verdade, eu vos digo que aqui está alguém que é mais do que os profetas, e tu não o conheces e nunca o conhecerá, porque te falta vontade. E, o Gamaliel, também, que é do grupo de Jesus, diz-me, Jesus, a paz de que falam os profetas, como poderá ser esperada se este povo vive a destruição pela guerra? Fala e dá luz a nós, pequeno. Aí Jesus explica, né? Ele fala algumas coisas, depois ele explica. Paz aos homens de boa vontade, mas este povo não tem boa vontade. Eu me lembrei da guerra que está acontecendo lá, né? Então ele fala, esse povo não tem boa vontade e nem terá paz. Ele desconhece o seu rei, o justo, o Salvador, porque espera que ele, o Messias, seja um rei de poderes humanos, enquanto o Messias é o rei do Espírito, é o Salvador do Espírito. Este povo não o amará, porque o Cristo pregará o que esse povo não quer ouvir e não gosta de ouvir e não lhe agrada. O Cristo não rebelará os seus inimigos com seus carros e cavalos e brigas com armas, mas através da paz, da compaixão, da misericórdia. E essa não é a vitória que Israel espera dele, né? Ele virá a Jerusalém, o teu rei cavalgando num jumentinho, simples e humilde. Virá para os Israel e os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Por exemplo, os romanos são gentios, né? E os judeus odiavam gentios. E ele falou que Jesus viria para todos, não só para os judeus, mas também para os gentios, né? Então, daí ele fala bastante coisa com relação a isso. Daí Shammai fala, este Nazareno é o próprio Satanás, a culpa ele com raiva. E Rimel e os seus dizem, não, este jovem é o profeta de Deus. Fica aqui comigo, menino, fica aqui com a gente. E você fique no templo com a gente, nos ensine mais, vamos conversar mais. E Jesus diz a eles, né, em verdade eu vos digo que se muito fosse como tu, veria salvação para Israel. Mas que pena que minha hora não chegou, né? Então, daí Jesus vai com esse grupo, o grupo qual ele estava junto com essa galera aí dos fariseus, né? Ele vai lá pro templo lá conversar e ficar lá com eles. E nisso, a mãe de Jesus, quando deu conta de que ele não estava lá no bando junto com os homens, eles voltaram, só ela e José voltaram correndo para Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, Jesus estava lá dentro do templo, debatendo, discutindo as escrituras, juntos com esses fariseus que ele tinha conversado, debatido contra o Shammai, lá o grupo do Shammai. E os fariseus estavam admirados ouvindo ele, e daí Maria veio, né, preocupada. Jesus pegou ele no colo e falou para ele, meu filho, por que você fez isso com a gente? Jesus explicou, né, deu ensinamento para a mãe dele e para os profetas também. Foi chamado a uma missão e eu estou lhe cumprindo. Acima do pai e da mãe desta terra está Deus e a minha missão sagrada com o Pai divino. Os interesses do Criador superam os nossos. Eu digo isso à minha mãe e a todos vocês. Então, depois disso, Maria nunca mais perguntou por que meu filho fizesse isto. Nunca questionou o que Jesus fez ou deixa de fazer. Então, Maria, mais tranquila, pegou seu filho nos seus braços e eles voltaram para Nazaré. Depois desse bafafá todo que Jesus, criança com 12 anos, aprontou lá em Jerusalém. No próximo vídeo vamos continuar essa história a partir da morte de José. Até o próximo vídeo. Namastê.